Então, a gente respira e deixa viva essa imagem, né, da árvore, que é elemento terra, mas que também é elemento ar. Então, bem-vindas. Uma alegria a gente se encontrar de novo. E eu não encontrei o verso que eu queria para o encontro de hoje. Eu vou tentar reproduzir ele de cabeça, tá? Atenta às pausas, às pequenas, que inesperadamente o destino com frequência te concede. Um dia, o que há de vir chegará assim. Então, com esse verso que traz uma suspensão, né, uma pausa para a gente começa nosso estudo falando então da escola propriamente dita, que é o começo desse tópico. E aí queria perguntar para vocês o que vocês acharam, como é que foi. Vocês podem desmutar, que a Carol viu que funciona também. Ai, eu achei mágico, Ana. Dá vontade de entrar no fundamental amanhã já. A gente, né, como aluno. Uhum. Eu também sinto isso. Eu falo, não tive suficiente, a sorte suficiente para estar na infância, né? Mas que bom que a gente encontrou esse caminho. Ainda dá tempo, né, da gente fazer um caminho e fundar essa escola para os nossos, né? Mas é o também. Alguém mais? Comentar? Eu não consegui hoje, viu? Dar uma lida aqui. Tá, Ficou faltando. A gente já está tendo tanta demanda, né? Que não seja mais uma demanda, assim, que seja uma coisa boa. Então, ele traz já logo no começo, né, desse tópico, a explicação de que a pedagogia Waldorf, o verdadeiro campo de atuação dela é o ensino fundamental e o ensino médio. E de que, na realidade, a gente antecipa, né, a pedagogia, traz conceitos dessa pedagogia para a educação infantil por uma questão da nossa época mesmo, cultural, em que as famílias precisam desse espaço social para delegar a função do cuidado e da educação dos seus filhos, né, na primeira infância. Então, mas ele fala que então o papel mesmo da pedagogia Waldorf estaria nesse segundo momento, né, no ensino fundamental e no médio. Ele traz, né, a diferença da pedagogia Waldorf para outras apostas pedagógicas como uma necessidade de vida mesmo, né? Então, é uma pedagogia que ele quer que se assemelhe a de um corpo vivo, suscetível de assumir formas e aspectos diferentes de acordo com as circunstâncias concretas de um determinado meio social, de um país, de uma legislação vigente em matéria de educação. Recentemente eu vi uma matéria de um país em que a pedagogia Waldorf mais cresce. Vocês apostam algum? Querem arriscar? Chutar? É o Brasil? Brasil? Não. Se fosse. Estados Unidos.
Estados Unidos? Não, na China. Sério? Nossa, Waldorf na China. É surpreendente? Jesus amado. Essa própria expressão, Jesus amado. Imagina os chineses vendo aqui falar do impulso de Cristo, do Cristo como esse ser solar, das festas, do calendário, né? Porque, enfim, eles têm uma cultura milenar. Nossa, eu ia chutar a Alemanha, juro pra você que eu ia chutar a Alemanha. Meu Deus. China. É a China. E por que, né, que a gente pensa nisso? Se a gente pensar que desde o começo do nosso estudo, o que a gente está fazendo? Eu brinco que eu sou um disquinho riscado, porque eu falo sempre a mesma coisa, que aí eu vou chegando de um outro jeito e de um outro jeito. A gente está falando da constituição do ser humano. Então, quem é esse ser humano? Né? Para o Steiner, esse ser humano, ele tem uma natureza quadrimembrada, ele tem 4 corpos. E aí a gente vai investigando esses 4 corpos, né? Os corpos que a gente percebe que estão passando por um processo de adoecimento, que é muito real, assim, é perceptível, que é o corpo físico e as nossas emoções, os nossos sentimentos também, isso é comum, né? Independente da cultura, a gente tem notícia de que as pessoas estão sofrendo, tanto fisicamente como animicamente, né? Emocionalmente e tal. Então, é natural que a pedagogia Waldorf, já que é uma pedagogia que vai olhar para esse ser humano mais complexo e integrado, também cresça em países em que a gente vê as patologias mais vivas, assim, né? Claro, é um país com uma superpopulação, enfim, então tem tudo isso também, mas a gente sabe, né, do processo de industrialização e o avanço do capitalismo, o quanto a China contribui para o sucesso, né, na forma de mão de obra, na forma de gerar mercadorias, né, e tem tudo a ver com o que a gente estuda, que é reintegrar esse ser humano na sua natureza quadrimembrada, né? Então, lembrar dele e que outras forças atuam, né, sobre ele. Fiz essa digressão só para falar que a pedagogia Waldorf cresce lá. Ele continua aqui, no 3º parágrafo, dizendo: por esse motivo, nos limitaremos a algumas características geralmente aceitas e aplicáveis, que são comuns aos diversos países. Mas a pedagogia Waldorf, por ser viva, ela vai parecer de acordo com a cultura em que ela está inserida, né? Então, ela vai ter algumas diferenças de acordo com a cultura. De outro lado, a gente acha que é importante destacar que nasceram as diferenças, né, os problemas especiais que nasceram ao contato da pedagogia Waldorf com os problemas mesmo da vida social. Então, isso vai explicar, por exemplo, o aumento de iniciativas de pedagogia Waldorf em contextos de refugiados, de catástrofes naturais. Por quê? Porque é um ambiente que eu tenho uma vida social ali de falência de instituições, né? Seja política, seja a própria manutenção da vida, no caso de uma catástrofe natural, né? Um tufão, enfim, e que vai exigir, então, uma escola ou uma pedagogia que esteja vindo a serviço da manutenção dessa vida, né, desse território. E aí ele vai dizer como é que dentro do ensino formal, isso tudo que eu estou falando da pedagogia nesses contextos, é a pedagogia Waldorf num contexto de emergência. Então, é a pedagogia de emergência. No contexto convencional do ensino formal, ele vai dizer que a pedagogia, então, ela se forma com 12 anos. Então, eu tenho os 8 primeiros anos constituem o ensino fundamental, e eu tenho 4 anos de ensino médio.
Na nossa legislação brasileira, soa um pouco estranho. E até a nomenclatura, porque a gente fala, né, na pedagogia Waldorf, fulano foi para o 10º ano, ele está no 11º ano, e isso a gente não faz, a gente não costuma falar, porque a gente usa a nomenclatura de primeiro ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio. Mas na pedagogia Waldorf a gente usa uma outra nomenclatura e que faz muita diferença mesmo, porque até o 8º ano, a criança é conduzida por aquele professor de classe que a gente viu já nos últimos 2 encontros, a gente falou bastante da figura desse professor. Aqui ele também vai falar, mas a partir do 9º ano, ele vai ter uma figura de um tutor daquela turma, mas ele já vai entrar em contato com realidades bastante do mundo concreto e que o princípio norteador ali pedagógico é o da verdade. Então, é a fase de questionamento mesmo daquele jovem, né, daquele adolescente. Então, ele já está no ensino médio, nesses 4 anos, né, a partir do 9º ano, tá? 9º, 11º e 12º formam aí, então, o conjunto do ensino médio. Ele até fala que em alguns países tem o 13º ano, que seria um preparatório para exames. Alguém quer falar? Então, é isso. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que toda criança deveria ter o direito de ter esses 12 anos de estudo, né? Que isso não deveria ser um impedimento, que na escola Waldorf definitivamente é para ser um impedimento. Ele destaca bem, assim, né? É uma pedagogia que não faz distinção de classe social, de religião, de origem, baseando-se no princípio de que todo cidadão tem um direito inalienável a uma educação completa, né? Então, que até os 18 anos, esse jovem tem acesso a esse tipo de formação, que não deve, portanto, ser negado, né, a alguém que queira essa formação, o acesso. Eu acho interessante quando ele fala do papel da criança em relação à escola, né? Quem está a serviço de quem? A escola está a serviço da criança e não vice-versa. E o sistema educacional deve ser moldado de tal forma que qualquer ser humano, até a idade de 18 anos, tenha a possibilidade de aprender e de receber a formação que vise ao seu pleno desenvolvimento em sua personalidade, e não para o preparo profissional. Aí ele já dá uma pista para a gente, de que é uma pedagogia que não está a serviço de uma finalidade específica, ancorada num objetivo de capacitação, né, de profissão, a serviço do mercado, de uma lógica, de um sistema capitalista, por exemplo. Depois ele até critica outras escolas, né? Mas ele fala que, ok, a gente está numa sociedade, então a gente também vai ter que instrumentalizar, então vai ter que passar por alguns conteúdos que são conteúdos de formação mais direta, assim, profissional, né? Então que vai dar ferramenta para esse jovem, mas que a gente não perde de vista na pedagogia Waldorf a formação daquilo que é absolutamente particular, né? Que é a formação da personalidade desse jovem. O ideal é que todo jovem, independentemente de sua origem, condição social ou econômica, receba o mesmo tipo de educação, ou seja, aquele que lhe faculte o pleno desenvolvimento de sua personalidade humana. Então, aqui ele já fala para a gente, olha, realmente essa é uma pedagogia que ela não está se importando necessariamente com um desempenho daquilo que ele vai poder ser lá na frente, mas ele está... a preocupação é o desenvolvimento no momento presente, né? Então, e ser respeitado na sua humanidade no momento presente. Então, isso é muito revolucionário, né?
Lá no próximo parágrafo, eu estou na página 116, se vocês quiserem ir acompanhando. Eu estou lá no terceiro parágrafo dessa página. Segundo Steiner, essa possibilidade igual para todos, acesso a todo o patrimônio e a todos os valores culturais humanos, seria a melhor garantia contra os sentimentos de angústia, de frustração e de ódio que estão na origem das tensões sociais. Para a gente parece que é assim, provocador, assim, né, quando ele fala isso. Porque as tensões sociais, a gente sabe que elas têm outras origens também, mas ele vai dizer que, profundamente, qualquer sociedade que se desenvolve sob o jugo da injustiça social, né, que eu tenho rico e pobre, que eu tenho a violação de direitos fundamentais, eu tenho por trás indivíduos que forjaram, a partir desses sentimentos, essa realidade. Tá claro isso, sim? Vocês concordam, discordam? A Maíra entrou? Eu acho que é uma pessoa que ia ser bem polêmico discutir também pela realidade que ela traz, né? Ana, mas assim, considerando, né, o Brasil, por exemplo, né, é uma questão histórica muito profunda, né? Uhum. E aí, E antiga, né? De dizimação de um povo. Eu mato o povo original. Fala. então, mas aí, não sei, me soa, não sei, meio raso, sim, né? Pensar que, nossa, são 500 anos de história e, é como se fosse uma escolha de um grupo só, né? Então, a escolha foram lá dos portugueses, né? Começou lá a escolha desse grupo de pessoas. Tem isso, mas a manutenção dessa cultura e dessa lógica excludente, injusta, é nossa, né? Uma herança nossa, a gente continua mantendo, né? Me faz lembrar uma frase do Darcy Ribeiro, eu não lembro exatamente, literalmente como que é, mas ele fala que a crise na educação, na verdade, não é uma crise, é um projeto. Então, se a gente for pensar que a crise na sociedade, ela nunca vai ser atual, mas é sempre um projeto sendo atualizado, né? Por um grupo de pessoas que geralmente estão aí dominando as decisões, que arrasta milhões de outras pessoas a terem decisões, às vezes, para isso, né? Uhum. Então, é de um indivíduo, mas também tem esse arrastamento, que é um projeto muito maior, e que às vezes você está tendo decisões, enfim, está sendo moldado a isso, né? Da mesma maneira que também a gente pode ser moldado para outras questões, né? Para superar isso, fazer diferente, né? Sim. É o que eu acredito, assim, que a gente, da mesma forma que a manutenção da cultura ao longo do tempo, ela é feita por esses indivíduos que estão no poder e que, pelas suas atitudes, né, o que a gente está vendo agora, assim, cada dia a gente vê uma tragédia nova, inacreditável, assim, né, em termos de escolhas políticas no controle da pandemia no Brasil, né, e que gerou, inclusive, um afastamento de um governador num estado como o Rio de Janeiro, que até outro dia era a capital do Brasil, né? Porque a gente perde essa noção histórica também, né? Do tempo histórico. Porque é tão inacreditável, né? Assim, essa ausência de valores permeando essas instituições, né? Os três poderes, que a gente, enfim, se a gente não se apegar a uma resposta mais complexa, né? De que realmente é um projeto, eu concordo completamente.
a pobreza é um projeto, a ausência da educação, né, a falência da educação é um projeto mesmo, e que está sendo muito bem sucedido, né, porque a gente tem uma massa que segue apoiando esse governo genocida, por exemplo. Então, eu consigo dominar de tal ponto, né, a tal ponto que eu vou forjar gerações que vão manter esse tipo de mentalidade, né. E o instrumento de educação é muito poderoso, né? Então, quando o Steiner apresenta, né, para a gente que a educação ela pode ser mais humanista e humanizadora, ela está dizendo que esse é o caminho para nos tornar seres livres, né? E esses seres livres vão ser os que vão forjar uma nova sociedade, um novo modelo. Claro que isso tudo ele vai falar que está dentro de um corpo maior também, que é um corpo espiritual, que a gente também coabita, né? Então, que é aquilo que a gente deixa para o cosmo mesmo, né? Assim como a gente já falou, né, sobre o livre-arbítrio, o exercício da liberdade, como essa qualidade que a gente entrega em cada escolha que a gente faz na vida, encarnado aqui, e que isso tem reverberações, respostas em outros momentos, né, no tempo, na evolução da humanidade. Estamos sempre falando de vida e morte, né, estamos sempre falando de caminhos aí. Bom, ele trouxe, então, que a educação deveria ser esse direito inalienável, né? E que deveria ser viva o suficiente para que esse jovem que tem contato com um tipo de educação como esse pudesse experimentar na prática o exemplo de sociedade que ele imagina ser uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais livre. E principalmente, né, do primeiro para o segundo setênio, ele vai fazer isso e vendo esse professor se relacionar nesse ambiente escolar. Então, a gente falou que a escola, ela não é, então, essa escola aqui, a escola Waldorf, né, no mundo inteiro, ela é um organismo vivo, mas ela tem alguns valores e acordos que são inegociáveis. Por exemplo, a gestão da escola é compartilhada. Então, todo o caminho é para a gente chegar a um exercício da autogestão e da corresponsabilização dos papéis. Então, eu não delego só a criança, né, para a escola, e a escola fica como uma instituição que vai resolver ali, educar, formar, né, mas eu entro junto, né, eu sou parceira, e aí essa proximidade, então, da família no ambiente da escola, também vai ser importante na formação, tanto quanto a formação do professor, que vai ser aquele que vai saber como fazer. Que qual que é a grande diferença da pedagogia Waldorf para outras pedagogias alternativas mais humanistas, assim? É que ela entrega para o professor esse modo do realizar, né? Ela põe algumas balizas, mas é esse professor, a partir do princípio de sempre se analisar, né? Então, ter a autocrítica, é que ele vai forjando ali a metodologia de ensino. E aí isso é algo bem importante, assim, porque o professor fica num papel de destaque, assim, quase como um guia espiritual, né? Um pastor, né? Alguém que indica um caminho, né? Então, o professor, para essas crianças, representa isso, né? Ele está nesse lugar. Mas o professor também dá conta da matéria necessária para o currículo
daquele país, né? Então, ele vai fazer isso, e aí mais para frente a gente vai ver como que ele faz isso, né? A gente viu que tem o ensino em época, e aí a gente vai ver como que cada época acontece, mas ele também vai olhar para as necessidades dos acordos, né? Daquilo que é legislação, que é comum a todas as escolas. Então, todas as matérias são obrigatórias também para todos os alunos. Eu não tenho uma diferenciação, né, ou uma possibilidade de escolha. O que eu vou ter, no máximo, é uma escolha de língua estrangeira, em escolas que fazem sentido. Por exemplo, eu vejo que quando vocês estiverem fazendo o currículo de vocês, faz sentido ter uma língua indígena, né, caiçara, um dialeto específico que vocês queiram ensinar. Aí, então, tem essa possibilidade da gente escolher, né? Todo mundo vai ter língua estrangeira, mas eu posso escolher a língua estrangeira, né? Isso é o que a margem de manobra, assim, né? Que a gente tem. Que mais? Ele fala do método Waldorf, que é um termo que a gente já não usa mais, porque não é um método mesmo, né? Então, é bem datado, assim. E aí, até na página 17, ele foca bastante na figura do professor, né? Ana, Fala. eu já vi até eles falarem a pedagogia Steinerana, né? Steineriana, Steineriana, não dá nem pra falar direito, porque a Waldorf é meio forte, né, Ana? Eu também não gosto. Eu gosto Obrigada. de antroposófica, só que é um palavrão, né, gente? Falar antroposófico. Tipo, é uma palavra que não é complicado, né? Aí, quando você vai tentar explicar, então, antroposófico é o estudo do homem, mas não é o homem que conhece, biológico, tem, né, corpo físico, tem alma, tem espírito. Ah, mas alma e espírito não é a mesma coisa? Que a igreja fez isso, né? Ela juntou alma e espírito na mesma coisa. Aí, para a gente tentar desvencilhar assim, fica mais difícil de explicar, né? Mas eu já vi, Steireniana. O Brasil é muito conhecido como escola antroposófica mesmo, né? Mas aqui ficou também Waldorf, mas tem muito Waldorf também. Aqui ficou Waldorf, né? Que na origem, eu sempre uso esse exemplo, assim, que é, tipo, no futuro alguém falando, escola Marlboro, sabe? Porque é isso, né? É o nome de uma fábrica de cigarro. Tipo, é um absurdo, né? A gente precisa mudar mesmo. Quando eu soube o porquê, eu achei bem estranho também ser intitulado por isso. Eu acho que o Steiner também, mas acho que naquela época não existia esses gurus do marketing digital para criar uma marca mais interessante, que pudesse traduzir o que ele fez, né? E aí ficou. A escola altruísta que você tem feito o curso é um nome lindo, né? Porque traduz bem e sai desses engodos aí, né? Ou não? Para chegar Ou no altruísmo. assim, vai pro... Não, eu acho que sim, o altruísmo, eu acho que ainda ia ser super hermético, porque altruísmo é uma palavra também difícil, né? Mas você consegue entender o que é, né? Me colocar no lugar do outro, é um amor incondicional, né? Tem muita empatia, você consegue definir mais, né? Pode ser. Quem sabe, né? A gente não consegue mudar. Não sei. Mas assim, todo o caminho do Steiner, em termos de formação humana, é para se chegar a esse altruísmo de fato, né? Mas para isso, eu ainda vou ter que praticar muito que na vida existe bem e mal, que existe, né, assim, que eu tenho polaridades, né? E a escola, ele falou, putz, a escola é um lugar excelente para eu praticar isso, né? E aí, ele funda, então, a pedagogia Waldorf, né? E aí, os seres
cada vez mais que se autoeducam, ou seja, que eles refletem sobre as próprias atitudes e fazem novas escolhas, né, eles vão se movimentando nessa polaridade, né, entre o bem e o mal, enfim, né, então eles não vão ficando um desenvolvimento unilateral, né, do ser humano. Mas leva um tempo, assim, né, pra gente chegar nisso. Assim, Na Alemanha já dá para ver isso, Ana? O quê? Esse desenvolvimento humano, assim, mais coletivo? Porque a escola tem, né, uma história mais consistente, né? E aí, tipo, o resultado disso social, assim. Acho que o resultado social a gente vê em qualquer iniciativa, de vocês mesmo, a gente já consegue perceber. No momento que vocês começam a ver que o benefício que traz para outros seres, vocês querem multiplicar. É o que faz vocês pararem toda quinta-feira, sentar, estudar, né? Assim, esse benefício social de uma mudança, de uma transformação, ele existe, é real, assim. Agora, o domínio de espaços de poder, né, para uma transformação maior, ele, na minha opinião, Ana Luísa, ele ainda é tímido, mas, por exemplo, uma pessoa muito importante, que é o gestor, né, da Sociedade Antroposófica Mundial, né, que fica lá na Suíça, ele chama Gerald Hafner. Ele foi do Parlamento Europeu muitos anos, assim, então ele conseguiu trazer uma noção de justiça social lá naquele contexto, né, numa esfera de poder grande, assim, então eu visualizo que sim, que é possível. É que a gente quer a revolução, né, a gente quer na hora, assim, a gente quer a mudança, sim. E tem gente que consegue, né? Ontem, por exemplo, a nossa tutora daqui de São Carlos, ela veio falar para a gente bem sobre o currículo do fundamental, que a gente está nesse momento de fundar, né, o ensino fundamental, e ela veio falar para alguns pais. E ela foi secretária de educação de uma cidade e conseguiu fazer coisas incríveis lá. Só que mudou a gestão, tudo se transforma, né? Ficou um legado? Ficou. Por quê? Porque ela formou professor, que é isso que o Steiner fala. A gente precisa dar autonomia para esse professor, porque esse professor Waldorf, ele não é um professor que tem uma credencial. Às vezes o professor Waldorf, ele existe sem qualquer contato com a teoria. Porque ele é a pessoa que observa o que está acontecendo ali na realidade, ele age a partir dessa observação. Ele não vai seguir uma receita, né, propriamente. Mas é isso, assim, ela investiu na formação de professores, assim, na qualidade de se vivenciar, né, como educador, se rever na autoeducação. Então, e ela conseguiu esses avanços, né, mas, não sei, eu acho que é super, super possível, assim, disso acontecer, em termos, né, eu acho que a mudança que a gente espera ver a mudança, né, e eu acho que a perspectiva do altruísmo, ela é muito legal por isso, né, recentemente até eu falei sobre isso, que é o Burle Marx, sabe, um paisagista, ele trouxe umas sementes de uma árvore que ele viu, acho que na África do Sul, e aí essa árvore demora 50 anos para florescer, e aí perguntaram para ele, ele fez um monte de muda, plantou num jardim botânico, e perguntaram para ele, né, falou assim, nossa, mas você nem vai estar aqui quando ela florescer?
E aí ele respondeu assim, bom, realmente eu não vou estar aqui, mas assim como outras pessoas plantaram para que eu pudesse ter conhecido, né, e não viram a árvore florescer, eu estou fazendo a minha parte de plantar, né, e, claro, ele não usou essa coisa meio moralista, assim, né, mas ele, enfim, é a experiência do altruísmo mesmo, né, eu estou fazendo para deixar, né, então, só o modelo de organização de uma escola, que é associativa, já é por si revolucionário, né, só incluir o pai numa corresponsabilidade da educação dessa criança também já é revolucionário, assim, a gente já está mudando essa instituição, né? Quando a gente leva esses princípios para outros órgãos, assim, para os lugares que a gente trabalha, a gente já vai, tipo, para usar uma palavra da moda, a gente vai capilarizando, né? A gente vai chegando, assim, nos lugares, né? Não sei se acalmou o seu coração, Paulinha. Né? Então, para a autonomia dos professores, corresponde, obviamente, um profundo respeito à criança como ser humano, em formação, que veio, de certa forma, confiar a realização de seu desenvolvimento humano a este professor. Então, é realmente uma atitude mais profunda, né, desse encontro desses seres. Então, esse professor, como ele é o exemplar, ele não é alguém que eu posso, não é descartável, né? Falar uma experiência pessoal, né? Eu corrigia redação para um sistema grande aí, o poliedro. E assim, eu fiz isso por um bom tempo, né? E assim, no momento que eu falei, não faz mais sentido, assim, imediatamente, não fazia, tipo, na mesma hora que eu não tô lá, já tem outra pessoa que ocupa o meu lugar. Porque eu não tenho um lugar é descartável, né, esse papel, essa função social. Eu já consigo substituir, né. E o professor, nessa dimensão da escola Waldorf, ele é alguém bem importante na formação dessa turma, né? E que vai ter também, aí você fala, Ana, mas e se for um professor que tem problemas e que tem condutas inadequadas e não sei o quê? A própria forma de organização, como eu tenho um colegiado, como eu tenho uma diretoria pedagógica que vai olhar, né, sempre para os seus pares, então eu não assim, é difícil a gente ver problemas tão graves, porque esse professor, ele tá, de certa forma, ele tem vários chefes, assim, né, então a conduta dele não vai dar para ser, se ele estiver destoando muito, ele não vai se sustentar ali, né, considerando que está todo mundo, né, esse coletivo, né, esse colegiado de professores, está imbuído, de fato, da antroposofia, né, e dessa preocupação da autoeducação. Depois ele novo da necessidade da classificação, né, das crianças, da divisão etária como uma necessidade do desenvolvimento mesmo, então, que não vai ter a repetência, até porque se o professor continua com esse aluno, né, ao longo da sua formação, esse professor ele vai identificar as formas de sanar as dificuldades e as principais fraquezas, assim, né, e também vai conseguir valorizar aquilo que ele traz de talento, né, e aquilo que pode ser potencializado para aquele jovem, né. Então, eles não são submetidos, por exemplo, a um exame em que ele vai se confrontar com uma avaliação, vai dizer para ele, não, o que você tem para entregar é insuficiente, né? Porque a régua que vai medir ele é ele mesmo, né? Isso não quer dizer que ele não vai passar por avaliação, ele vai passar por várias avaliações, mas as avaliações vão avaliar muitos outros critérios e competências, que não só aquela
cognitiva e do rendimento quantificável, assim, racional, né? Expresso em números e decimais, né? Que é aquilo que nos deixa muito traumatizados num processo de conquista de algum conhecimento, né? O fato da gente não ser avaliado durante o percurso, mas ser avaliado ali no final, ter uma prova, né? Aquilo é um trauma, né? E é um trauma no dia e é um trauma com o próprio ato de aprender, né? Com a própria relação com o conhecimento. E definitivamente não é isso que a gente quer na Escola Waldorf. A gente quer que essa criança queira aprender. Então, ela vai vivenciar adultos que também estão em processo de querer aprender, abertos, portanto, né? Para os casos limite que ele fala, que são crianças com deficiência e tal, tem as saídas, né? Mais adequadas, seja de integração na própria escola, uma inclusão de fato, né? Seja a transferência para uma instituição especializada naquela deficiência, né, específica, ou enfim, em contextos que a personalidade, porque tudo isso a gente está fazendo para desenvolver a personalidade desse ser humano. Então, eu vou ter contextos que vão favorecer a chegada dessa personalidade mais facilmente, né? E ele fala, né, com recursos e medidas psicohigiênicas para se chegar, após certo tempo, à cura. Quando ele fala dessa higiene, é todo esse processo que leva à saúde, né? Mas, às vezes, é um termo esquisito para a gente, soa estranho, né? Então, ele fala que os professores são a alma, então, viva de uma escola, né? Se deixam de crescer e de se desenvolver, a escola para e definha. Nunca se deve cair, né, num julgamento de que, eu já sei essa matéria, então, né, eu já sei como transmitir, que esse dado, né, corresponde para o aluno, aquele dele não ter o entusiasmo para saber no dia seguinte como vai ser, né, lembra? Que ele deixa sempre uma pontinha de dúvida e aí a criança se motiva a saber mais. O professor deve ser esse que fica sempre com um pontinho de insatisfação. Acho que eu não consegui. Mais ou menos como eu saí na semana passada, quando a Paulinha me perguntou sobre os contos de fadas, sabe? Ficou ainda aqui, eu falei, nossa, não consegui, né? Preciso estudar mais isso para dar uma resposta mais digna, assim, né? Então, essa autocrítica é uma qualidade, né, desse professor. Além disso, o Steiner esperava que esse professor, esse corpo de professores, fossem cidadãos do mundo, então abertos a tudo, interessados e engajados, principalmente nos problemas da atualidade, né? Não é comum a gente ver, né, numa escola que tem esse tipo de visão, um professor acomodado, e resiliente com a realidade, né, assim, acho que a palavra não é essa, mas assim, conformado com a realidade, né, existe injustiça mesmo, tá, não vou fazer nada para mudar, né, não, esse professor, e principalmente no ensino médio, essa qualidade, né, de se incomodar mesmo com a injustiça, com a realidade externa, né, com os problemas da humanidade, vai servir de combustível para um jovem que está experimentando o seu idealismo, então a sua potência, né, de realmente está tudo errado, então a gente vai transformar isso, né, e não criar seres que são conformados com a realidade. Então, assim, eu penso numa sala do objetivo, sabe? Que tem lá 300 cabecinhas ali, que são só cabecinhas ali, que não tem, ninguém olha para o coração, né, deles, o que eles estão sentindo, o que eles querem fazer,
todo mundo está olhando ali se eles conseguem acumular aquele monte de fórmula para responder num exame, né? É a fase da vida que a gente tem mais potência para ser idealista, para pensar que a gente tem condição de transformar a realidade, né? Então, se o jovem se depara com professores que fazem isso, né, e aí é um trabalho social, um voluntariado, né, o engajamento em várias causas, né, na causa ambiental, enfim, de comunidades específicas, de comunidades tradicionais, não tem jeito, né, dele não ser afetado, né. Então, o professor, é uma qualidade do professor, assim, se pudesse, tipo, quantificar numa seleção, essa, sem dúvida, é uma qualidade que vai ser vista, né, o tanto que ele é aberto para os problemas atuais, né, e se engaja. Então, esse autodesenvolvimento do professor deve estender-se também e principalmente aos conteúdos da antroposofia e às experiências feitas no grande movimento mundial das escolas Waldorf. Então, a crítica também se dirige ao processo de desenvolvimento da própria pedagogia, né? Então, é muito incentivado, e a forma de organização, né, da antroposofia é essa, que é a realização de congressos em que eu compartilho, discuto, publico, avanço, né, no conhecimento a partir das experiências práticas, né, da realidade das escolas no mundo inteiro, né? Então, tem o congresso de jardineiras, congresso de professores de ciências, é isso. Vocês querem parar? Estou falando muito, né? Não. E aí não vai ter livro didático, porque se eu preciso desse professor, que é o centro ali da realidade da aula, o livro didático, ele vai ser uma espécie de prisão, né? Porque eu vou estar presa ali naquela formulinha que alguém fez, aqui tem muitos livros interessantes e tal, mas eu vou impedir a criação desse, tanto do aluno como do professor, de criar, né, o próprio material. E criar aqui está naqueles 3 âmbitos. Lembra que a aula, ela tem uma parte rítmica, uma parte do fazer, do aquecer, ela tem uma parte artística e ela tem uma parte de conteúdo conceitual. Então, todo o caminho, né, o percurso para se chegar ao conhecimento, ele leva em consideração essas 3 dimensões. Se eu tenho um livro, que no começo do livro eu tenho, né, como que ele dá o exemplo que ele dá aqui é o da química. Então, ele fala, logo no início, o pobre aluno tende a sobrecarregar o cérebro com definições e abstrações sobre a constituição da matéria. Então, o que são moléculas, o que são átomos, elétrons, prótons, valências, como se a ciência tivesse certeza da real existência dessa constituição. Ele ainda dá a provocada, né? O modelo atômico de Bohr, que nunca passou de um modelo, é apresentado num afã de realismo como algo realmente existente, criando desde o início um falso conceito grosseiramente materialista das leis do universo. E é assim, né? Eu primeiro tenho uma definição ali, exercito essa definição de um jeito também, às vezes, equivocado, né? E vou lá para o final experimentar, praticar, né? E ele diz que não, que o conhecimento deve vir, né, de uma observação da natureza e um respeito àquilo que tem de mistério na natureza, né? Então, o mundo da natureza é harmonioso e cheio de mistérios. Eis uma ideia que deve reinar nas almas dos alunos, assumindo naturalmente expressões diversas conforme a idade. Para os jovens até 14 anos, a própria beleza e harmonia deveriam ser vividas como obras de arte. Isso é, esteticamente, porque é a fase também que
o jovem está mais inclinado às emoções, né, a ser idealista, né, a se apaixonar. Então, a estrutura, né, de aprendizado, né, nesse segundo setênio é o da beleza, né, o mundo é belo. Então, a vivência da natureza e dos conhecimentos deve vir a partir daí, como obras de artes, que vão me causar sensações, né? Porque a beleza, ela age nesse campo nosso aqui, né? No nosso tronco, na respiração e no coração, né? No primeiro setênio, a gente fala que o mundo é bom, né? Então, a criança confia, ela se joga, ela confia, porque tudo é bom. A experiência da estrutura, né? Pela qual ela vai aprendendo sobre o mundo, é que ele é bom. Né? Um contexto, claro, também ideal, né? Que a gente sabe que não é isso que acontece em muitas realidades. Mas é isso que a alma precisaria vivenciar no primeiro setênio. Que o mundo, de fato, é bom, um lugar seguro. Para depois chegar lá na adolescência e questionar, porque aí ele vai se dar de cara com uma realidade verdadeira, cheia de contradições, cheia de injustiças, e ele vai ter condição de atuar, porque ele tem vivências, né, profundas, com o conhecimento, inclusive, que permitem que ele atue nesse mundo. E ele vai querer atuar nesse mundo. Essa é a grande diferença também, né? Porque ele podia só chegar lá, ver que tem, não é comigo, vou embora, né? Mas ele vai estar imbuído desse desejo, né? Certo? Assim, a gente chegou na considerações sobre o currículo. E eu acho que era legal, esse segundo ponto, eu não vou conseguir avançar muito, porque eu tenho um compromisso logo depois, mas é essa preocupação com a realidade prática da vida. Então, claro, a gente vai ter conteúdos, né, da história antiga, da Grécia, enfim, da Idade Média, mas essa noção da materialidade do conhecimento mesmo, né? Ele está a serviço disso aqui, do concreto, vai ser muito importante para o conteúdo, para o currículo, né? Para as escolhas que se faz para o currículo. E aí eu acho que eu vou deixar para a gente aprofundar nisso na semana que vem. Pode ser? A gente fica da 122 aí até o final das línguas estrangeiras, eu acho. Que aqui ele fala bem rapidinho, mas ele fala de todos os conteúdos que não tem, a forma como esses conteúdos são apresentados, né, na pedagogia Waldorf, e aqueles que não tem no ensino tradicional também. Certo? O conteúdo de língua materna é bem bonito, bem profundo. Tudo bem, gente? Me perguntem, parem. Não tô vendo todo mundo junto. Tem gente nova, Ana. Acho que é a Sandra. Seja bem-vinda. Sandra. Tá no mundo, Sandra. Sandra. Foi a Aline que convidou. É uma convidada minha. Tudo bem? Bem-vinda. Fala aí, Sandrinha. Tira o mudo dela, Ana, vê se você consegue. Eita. Não lembro se estava com mudo, lembra? Eu consigo tirar da pessoa? Não consegui, gente. Eu consigo silenciar de todo mundo.
Tudo bem. Pior que tá falando, né? Carol, não tô te ouvindo. Acho que você silenciou todo mundo, Ana. É verdade. Ah, meu Deus. Sandra, é só você clicar na sua imagem, vai ter um microfoninho do lado esquerdo. Agora foi. Pode falar. Não foi. Não foi. Tudo bem, mas bem-vinda. Gente, vamos só fazer um check-out de saída? Só para saber como que vocês estão saindo? Não estou conseguindo falar. Acho que agora foi. Estamos ouvindo, Thaís? Eba. Não, eu ia falar que sim. Eu tô caindo hoje muito. Aí eu preciso fazer uns curativos aqui, porque minha conexão, pelo amor de Deus. Achei que era literalmente. Eu parava no meio, eu queria falar. Tudo bem, faz parte da vida. Vamos silenciar. Eu saio com a necessidade de ler, porque eu não consegui ler também esse trecho, e faz muita diferença, né? Quando a gente consegue fazer a leitura, até para fazer as análises, trazer para a nossa compreensão prática também do que a gente está vivendo hoje no quintalzinho, por exemplo. Mas, enfim, pelo menos a gente tem esse repasse ou essa síntese que você faz, que eu acho que ela é bem fiel ao texto também. Vai seguindo ponto por ponto. Então, eu saí com essa necessidade, mas fico com o pesar de não ter aproveitado mais. Obrigada. Que bom. Acho que agora eu tô conseguindo falar. Estão ouvindo? Sim. Oi, gente. Tudo bem? Tudo Prazer. bem, bem-vinda. Sandra. Também agradeço, A Aline Ana, me convidou. e saio assim, Estou uma muito visão contente de fazer maior. parte do grupo. Tá? Ah, Conflitou aí. Deu um eco aqui a Thaís com a Sandra. Não é. Bem-vinda, Sandra. Bom, você está fazendo parte. Tá? Quer continuar? Não, é assim, eu sou simpatizante da pedagogia Waldorf há muitos anos. Embora não tenha trabalhado, estudei, fiz um congresso. E aí, quando eu soube da Aline, eu falei, nossa, oportunidade de aprender, conhecer a escola, tá bom? E quero aprender com vocês. É isso. Que eco, gente. Eu tô tentando me organizar aqui com o computador e o tablet. Ah, então é isso. Você está conectado nos dois, por isso que está dando eco. Bom. Aí, agora tá melhor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi, gente. Eu fui interrompida algumas vezes. Eu realmente tive a mesma sensação da Carol de que eu saí com bastante
dúvidas ainda, né? Mas que eu tenho que me aprofundar um pouco no texto antes de começar e provavelmente assistindo a aula depois, né? A aula, né? O grupo, porque é uma verdadeira aula. Tá bem. Não, mas é isso. A gente fica com essa sensaçãozinha de frustração também é bom. Eu também saio sempre com Falou alguma gente, mãe. um desejo, né? De alguma coisa que faltou. É isso que a satisfação também é um motor, né? Ela mostra a gente. Eu também não consegui ler o texto antes. Eu ando muito cansada ultimamente, além de estar numa transição, tá nessa transição de fase, mudou totalmente o sono, a gente está aqui tentando se adaptar. E aí eu não participei do estudo semana passada, nem da reunião. Aí sabe quando você chega meio de mansinho para entender? Acho que mistura um pouco